Bom, e aí chegou o dia da gente se despedir de Santiago, né? Passamos 3 dias aí. Agora a gente vai mostrar um pouquinho de dentro da cidade de Santiago. A gente ficou ali no Hotel Floresta, bem no centro, né? Um lugar bem localizado aqui, perto de praticamente tudo. E a gente deixou o carro lá durante todos os 3 dias, não pegamos para nada. Só hoje a gente volta para a estrada, né? Agora rumo a Mendonça, rumo à Argentina, né? Rumo ao nosso início de regresso, vamos assim dizer. Mas ainda tem muita coisa legal, muita coisa bacana e a gente vai mostrar bastante coisas ainda para vocês, inclusive os caracoles, né? A gente foi por etapas, né? Então cada hora era um ponto, um atrativo, né, que a gente buscava e a nossa meta agora são os caracoles, né? Que são aquela subida, né? Bem próximo da divisa com a Argentina, rumo a Mendonça. A gente vai tentar mostrar um pouco de como que é aquele lugar lá. Então aqui a gente está no centro movimentado, né, do Chile. E Santiago tem uma história muito bacana, né? Que ela foi fundada pelo conquistador espanhol Pedro de Valdívia, né, em 12 de fevereiro de 1541, com o nome Santiago de Nueva Extremadura, em honra ao apóstolo Santiago, né, santo patrono da Espanha. A cerimônia de fundação ocorreu no Cerro Uelém, renomeado por Valdívia como Cerro Santa Lúcia. Assim, Pedro de Valdívia iniciou a conquista do Chile. Foi escolhida essa região pelo seu clima moderado e por estar ao lado do rio Mapocho, né, por conselho do cacique Picunché Milacura. A cidade foi então fundada entre os dois braços desse rio. Os primeiros edifícios da cidade foram construídos aí com o apoio dos nativos e um pequeno riacho afluente sul do rio Mapocho foi drenado e transposto, convertendo-se em uma passagem pública, conhecida como Alameda, hoje Avenida Libertador Bernardo O'Higgins. A cidade foi palco da Guerra da Independência em 1810-1818, com a conquista da independência no ano de 1818. E logo, né, em seguida, foi nomeada a capital neste mesmo ano. Durante a República Autoritária, criaram aí a Universidade do Chile, a Escola Normal de Preceptores, a Escola de Arte e Ofícios, a Quinta Normal, né, que inclui os museus de Bela Arte, atual Museu Ciência e Tecnologia e o Museu aí de História Natural. Durante a celebração do centenário da República, em 1910, criou-se o atual Museu de Belas Artes, o Parque Florestal, a Biblioteca Nacional, a Estação de Trem Mapocho, que hoje é um centro de eventos, e junto aos anteriores, as obras do centenário da República também incluíram aí a construção do sistema de esgoto e recolecção de águas das chuvas, né, no centro de Santiago, a cargo da companhia francesa Bate-Molhas. O século XX, né, se destaca pelo grande crescimento da população, principalmente de gente que provinha do campo, o que descontrolou a planificação urbana e a cidade começou a crescer indiscriminadamente. Santiago começou a se transformar em uma cidade moderna a partir de 1930, com a construção do bairro cívico em torno do Palácio de la Moneda. A cidade se expandiu até as periferias e em 1940 nasce o conceito de Gran Santiago, né, que é a Grande Santiago, chegando a quase 1 milhão de habitantes. Já em 1975 se inaugura o Metropolitano de Santiago, que foi um grande avanço para o transporte da cidade. Em 1985, um abalo sísmico destruiu algumas importantes construções históricas no centro da cidade. Resultado de seu radical crescimento e desenvolvimento econômico e social, intensificado com seu boom econômico na década de 1990, Santiago pertence então ao grupo dos maiores e mais importantes centros financeiros da América Latina. A cidade de Santiago está localizada principalmente em um vale chamado Vale Central, e esse vale é parte da conhecida Depressão Intermediária, e está delimitado claramente pelo cordão
Chacabuco no norte e a Cordilheira dos Andes no leste, a Angostura de Paine no sul e a Cordilheira da Costa no oeste. E esse vale tem uma extensão aí de 80 km na direção norte-sul e 35 de leste a oeste, aproximadamente. Há centenas de milhares de anos, o atual território da cidade era banhado então pelo oceano e sedimentos marinhos, sendo que a única parte terrestre mais próxima era a já existente cordilheira da costa. A morfologia da região começou a ter seu aspecto atual desde o fim do Paleozoico, quando começou a convergência da placa Nazca com a placa sul-americana. Esta pertencente então aos continentes de Gondwana, e a convergência levou ao surgimento aí de uma área terrestre a partir de Triásico, levantando uma concentrada carga e larga parte de toda essa área, que deu origem então aos Andes. A morfologia regional continuou a sua transformação. Os glaciares cobriram a região com gelo, formando sinuosos morros. A forte atividade vulcânica, também presente nessa época, gerou uma série de erupções vulcânicas, lançando grandes fluxos de lava e provocando o derretimento dos glaciares. Isso gerou o depósito de mais sedimentos no Vale Central, complementando depois pelas chuvas. A sedimentação do vale continuou por milhares de anos e, inclusive, os últimos grandes acontecimentos correspondentes a violentas erupções vulcânicas se remetem para menos de 5.000 anos. Esses sedimentos permitiram a existência de uma fértil bacia e cobriram um relevo anterior à formação andina, deixando somente a parte mais alta de alguns morros, conhecido como Morros Ilhas, por toda a cidade. Atualmente, Santiago se estende principalmente pelo plano da bacia, com uma altitude entre os 400 metros nas zonas mais a oeste e chegando a 540 metros em alguns lugares mais altos. A área metropolitana é rodeada por alguns morros-ilhas, como é o caso do Cerro Santa Lúcia, o Cerro Blanco, o Cerro Calã, o Cerro Renca, que com 800 metros de altitude é o ponto mais elevado da cidade. No sudoeste da cidade existe um cordão rochoso de vários morros-ilhas, entre os quais se destaca o Cerro Chena. Na direção oeste da cidade há um ponto mais alto da Cordilheira da Costa, como o Cerro Roble Alto, com 2.815 metros de altitude. A cidade de Santiago ela se localiza numa zona ecológica do tipo escleromórfica, conhecida como matorral chileno, que tem sido fortemente modificada devido à utilização do solo para fins agrícolas ou para expansão urbana. E nos últimos anos foi identificada uma rápida degradação dos solos e, consequentemente, sua erosão. Tudo isso está gerando um processo de desertificação agravado pela utilização de águas subterrâneas para o consumo humano, pelos incêndios florestais e pela seca dos pântanos, entre outros. Apesar disso, ainda restam algumas áreas de grande importância para a biodiversidade, como a Quebrada da Plata ou a Quebrada de Ramon, todos os parques silvestres protegidos localizados em encostas da Cordilheira dos Andes. Na cidade, o número de áreas verdes é de aproximadamente 2.600 áreas públicas e 2.625 privadas, que equivalem a 2,5% da área urbana consolidada. Considerando esses índices, cada santiaguino possui em média 5,7 metros quadrados de área verde, menos que os 9 metros quadrados recomendados pela Organização Mundial da Saúde. No entanto, segundo estudos, esse índice atualmente é mais baixo, mesmo porque, enquanto a cidade cresce cerca de 1.000 hectares por ano, apenas 8 hectares de áreas verdes são criados. Metade do número de hectares de área verde corresponde aos morros-ilhas, que possuem pouca vegetação ou carecem dela. O ar de Santiago é o ar mais poluído do Chile, infelizmente. Na década de 90, a poluição do ar caiu cerca de 1/3, mas houve pouco progresso desde 2000. Um estudo realizado por uma universidade descobriu que em 2010 que a poluição em Santiago havia dobrado.
A poluição do ar por material particulado é uma séria preocupação de saúde pública na cidade, com concentrações atmosféricas PM2,5 e PM10 regularmente excedendo os padrões estabelecidos pela OMS. Uma última grande fonte de poluição do ar de Santiago, que continua durante todo o ano, é a fundição da mina de cobre El Teniente. O governo geralmente não classifica o local como uma fonte de poluição, já que está fora da área de notificação e a 110 quilômetros do centro da cidade. Em 2007, apenas 61% das águas residuais de Santiago eram tratadas, taxa que aumentou para 71% até o final desse mesmo ano. No entanto, em 2012, iniciou a operação do Estado de tratamento de efluentes Mapocho, aumentando a capacidade de tratamento de efluentes na cidade 100%, tornando Santiago a primeira capital da América Latina a tratar todos os esgotos municipais. O rio Mapocho, que atravessa a cidade do nordeste ao sudoeste do Vale Central, continua contaminado por esgoto doméstico, agrícola e industrial e por resíduos de extração de cobre, que são despejados sem tratamento de minas de cobre dos Andes, a leste de Santiago. E eles são despejados no rio sem nenhum tipo de tratamento. Existem algumas leis, que exigem que as indústrias e o governo locais tratem todas as descargas de águas residuais, mas essas regulamentações muitas vezes são aplicadas de forma imprecisa. Então isso é um grande problema, E assim, Santiago tudo que você precisar, você tem na cidade. E esse crescimento que a gente pensa aí, que se fala, ele acaba trazendo essas consequências negativas. A cidade de Santiago é o principal centro financeiro e comercial do Chile e um dos mais importantes da América Latina. Segundo o Banco Central chileno, o produto interno bruto na região metropolitana de Santiago, isso em 2005 foi de 46 trilhões de pesos chilenos, o que dá aproximadamente a 93 bilhões de dólares. Essa questão do PIB, que vem se reajustando com a paridade do poder aquisitivo, acabou aumentando para 120 bilhões de dólares, tornando Santiago a 53ª cidade com maior poder aquisitivo do mundo e a 5ª da América Latina, depois da cidade do México, São Paulo, Rio de Janeiro e Buenos Aires. Estudos projetam que em 2020 o PIB chegou a bater 225 bilhões, com uma taxa de crescimento aí de 3,8%. Quase 80% do produto interno bruto vem do setor terciário, que existe graças aí também a serviços financeiros e empresariais. Em Santiago estão localizadas as principais instituições econômicas do país, incluindo a Bolsa de Comércio de Santiago e a maioria das sedes das empresas nacionais e multinacionais. Todas elas estão aqui se concentrando em Santiago. Uma coisa muito interessante, conheci uma parte dele, que é o Costanera Center, que é um edifício gigantesco que existe aqui. Um mega projeto no Distrito Financeiro de Santiago inclui então um shopping center de 280 mil metros quadrados, uma torre de 300 metros de altura, 2 torres comerciais de 170 metros cada e um hotel de 105 metros de altura. Tudo isso em um só lugar lá, Esse Costanera Center, onde tem o hotel, o prédio Costanera, o edifício Costanera, é um lugar muito legal. Então é uma parte onde o centro empresarial de Santiago está todo ele concentrado. E em fevereiro de 2011, a Gran Torre Santiago, parte do projeto Costanera Center, localizado no chamado distrito de Sanhattan, alcançou a marca de 300 metros, tornando oficialmente a estrutura mais alta da América Latina.
né? E hoje você consegue visitar os 2 últimos andares, tem é todo vidraçado, né? Então você paga lá uma taxa e você entra no elevador que deve caber umas quase 30 pessoas de uma só vez. E aí esse elevador ele sobe do térreo até o último andar lá, 300 metros, em menos de 1 minuto, pessoal. Uma coisa louca, muito diferente. A cidade é um importante destino turístico a nível nacional, por ser a principal porta de entrada ao país através do Aeroporto Internacional e do Paço Transandino Internacional Los Libertadores. As, Aproximadamente 1.200.000 turistas, né, visitam o Chile, né, entram por essas duas vias, né, tanto pelo Paço Internacional aí, quanto pelo aeroporto. Com vários atrativos turísticos e culturais, museus, palácios, mirantes, shows, vida noturna intensa, compras, entre outros, se tornou principalmente após o boom econômico da década de 90 uma grande opção turística na América do Sul. Além disso, se encontra a menos de 100 quilômetros do litoral e das estâncias de esqui, que na época das altas temporadas de neve, né, ficam abarrotadas. E os turistas, né, provenientes de todas as partes do mundo, né, conhecem a cidade, principalmente, né, pela parte, né, das montanhas nevadas, pela própria cidade em si e pelo litoral, né? E os principais turistas que visitam o Chile são europeus, americanos, canadenses e nós brasileiros. A cidade oferece mais de 200 estabelecimentos hoteleiros, que totalizam uma capacidade aí de quase 10.000 suítes, né? E vem crescendo a cada vez mais, né? Muito se procura aí esses lugares. Atrativos turísticos não faltam, né? Os museus de Santiago são bem variados, desde o Museu de História Natural de Santiago até o Museu de Moda. Os mais procurados são o Museu de Arte Contemporânea de Santiago, o Museu de Belas Artes, o Museu de Arte Pré-Colombiana e tem também a Casa de Pablo Neruda, que é um grande ponto turístico aqui no Chile. Os principais pontos turísticos da cidade se encontram no centro, a partir da Praça da Cidadania, em frente à Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, que está localizado o Palácio de la Moneda, sede do governo do Chile e do Poder Executivo. É permitido o acesso apenas de seus pátios internos. O palácio possui no seu piso inferior o recém-inaugurado, né, Centro Cultural La Moneda, né, que é o espaço com arquitetura futurista e exposições permanentes e temporárias, sendo a maioria delas sobre o Chile, seu povo, cultura e costumes. Destaque para um mapa temático detalhado do Chile com 50 metros de comprimento. Próximo ao Palácio La Moneda está localizado o Museu Chileno de Arte Pré-Colombiana, né, eleito um dos melhores e mais completos museus sobre a história colombiana do mundo. E a um quarteirão de distância se encontra a Praça das Armas, né, que é a praça central da cidade e lugar de encontro de toda a população, que reúne várias atrações, né, e também a Catedral Metropolitana de Santiago. Fica tudo ali bem próximo, juntamente com o Museu Histórico Nacional e a Municipalidade de Santiago, né, que é a prefeitura da Comuna de Santiago, e o interior da Catedral Metropolitana de Santiago, né, que possui uma bela decoração além dos afrescos. 3 quarteirões da Praça de Armas está o Mercado Central, com bons e baratos restaurantes, grande parte deles de comida típica chilena e pescados, e a 1 quilômetro, né, do Mercado Central está o conceituado Museu Nacional de Belas Artes, em um antigo palácio com várias obras de arte, esculturas, exposições temporárias e o acervo mais rico do país. Destaque para a obra Combate Naval de Iquique, né? Então, tudo isso é muito perto. Você consegue ir em todos esses atrativos andando, caminhando. Encontra-se também a residência de Pablo Neruda, né? Hoje é um museu. Além de todos os museus anteriormente citados, Santiago também abriga o Museu Arqueológico,
o Museu de Santiago Casa Colorada, o Museu Colonial São Francisco, o Museu de Arte Contemporânea, o Museu Interativo Mirador, o Artequim, o Museu de Ciência e Tecnologia, o Museu Ferroviário, o Museu de Solidariedade Salvador Allende. Então tem muito museu, é uma cidade muito legal com relação a essa questão cultural. Em relação às áreas de lazer e parques, a cidade dispõe do Parque Metropolitano de Santiago, que é o Cerro San Cristóbal, que é um parque municipal e principal mirante da cidade, onde se tem uma bela vista da Cordilheira dos Andes. Ele abriga o jardim japonês da cidade, o Zoo Park e também existem teleféricos, praças e no seu ponto mais alto, né, a escultura A Virgem, né, que é a santa, né, que fica virada abençoando toda a cidade de Santiago. Também estão localizados em Santiago o Parque O'Higgins com a Arena de Santiago, um parque de diversões e diversos jardins com lagoas, o Parque Florestal no centro da cidade ao lado do rio Mapocho e o Cerro Santa Lúcia no meio da cidade, né, que é um antigo forte com mirante local onde ocorre a cerimônia de fundação de Santiago em 1541. Algumas das mais importantes e tradicionais vinícolas do Chile, a gente já mencionou no último vídeo, estão localizadas próximas a Santiago, no Vale do Maipó, Aconcagua, e grande parte delas possui reconhecimento e prestígio internacional. Entre as inúmeras vinícolas se destacam a Concha e Toro, né, muito conhecida por nós brasileiros, Santa Rita e a Undurraga. Né? Nos últimos anos, alguns vinhos do Vale Maipó, da uva da casta Cabernet Sauvignon, obtiveram as primeiras classificações em renomadas premiações de âmbito internacional, ao lado de vinhos consagrados que são produzidos no sul da França. Se você quer visitar a parte da neve, né, na temporada, fica a menos de 1 hora de Santiago, na direção leste, onde você pode ir às famosas estâncias de esqui, que inclui a mais moderna da América, com a maior pista de esqui do hemisfério sul, que são elas o Vale Nevado e ao Colorado. Tem os Farellones e a La Parva, né? Um pouco mais afastado ao norte, Portillo, está aproximadamente aí a 3 horas da cidade. O Vale Nevado e Portillo também são resorts, com toda a infraestrutura hoteleira, gastronomia e de lazer. Então, são opções, né, que são muito procuradas na época aí do inverno. No mais, vale a visita a alguns pontos de Santiago, como o bairro Bela Vista, o bairro Boêmio, com vida noturna intensa, o bairro Brasil, com antigas e belas construções coloniais, a Estação Central de Santiago, com o projeto de Gustavo Eiffel, e a antiga sede do Congresso Nacional, que hoje se encontra, então, lá em Valparaíso. Então, assim, é um lugar fantástico o Chile, né? Ele surpreendeu a gente muito positivamente, né, nessa nossa jornada aqui pelo Chile, né? Foi muito bom a gente ter decidido descer de São Pedro do Atacama até Santiago, né? Aproveitar ao máximo essa região, né? Já que a gente estava aqui, valeria a pena, né, esse esforcinho a mais aí na nossa jornada. E aí, durante tudo isso, né, o vídeo foi passando aí, pessoal, a gente está agora seguindo para um posto de gasolina, né? A gente está tentando achar aqui um posto de gasolina, né, para ir ao banheiro, né? Deu um aperto aí inesperado e também abastecer, né? Então, nossa opção também já era fazer o abastecimento e partir, né, depois para nosso próximo destino aí. E esse posto de gasolina que a gente vai mostrar aí, que a gente vai, na verdade a gente não vai chegar a mostrar, né, porque eu acabei desligando a câmera na entrada do posto, foi um posto onde a gente tinha a opção, né, de nós mesmos colocarmos a gasolina. Muito legal, você chega na bomba, né, e aí a bomba, você vai lá numa mulher, deixa uma identidade lá, um documento, aí você volta, não, um carro aqui, ó,
perdeu o controle aí. Aí você deixa a bomba, aí você vai até a bomba, deixa o documento com a mulher, vai até a bomba, e aí lá na bomba você mesmo, né, que abastece o seu carro. Então você vai lá, pega e abastece, né, até completar, por exemplo. Uma experiência bem diferente, né, do que a gente está acostumado aqui no Brasil. A gente sempre chega e tem um frentista para nos atender. E lá não, lá estava bem esta opção, né? Nem todos os postos são assim, né? Este, por acaso, foi dessa forma, né? Então a gente teve a experiência de nós mesmos abastecermos. E era um posto da Petrobras, tá, pessoal? É esse posto que a gente vai entrar aqui agora, ok? E aí, abastecidos, né? E aquele pulinho rápido no banheiro, a gente agora segue então para o nosso destino. Mas antes a gente queria comprar um galão de gasolina. Então agora a gente vai num outro posto de gasolina para tentar ver se a gente conseguia achar galão de gasolina. A gente queria comprar um galão de gasolina que a gente viu lá em São Pedro do Atacama. A gente se arrependeu de não ter comprado em São Pedro do Atacama. Fomos enrolando e falou, de repente a gente, talvez em Santiago do Chile, a gente conseguiria achar. E talvez poderia ser até mais barato. Mas engano nosso. A gente não, na verdade a gente aqui no Chile procuramos pouco, não demos tanta ênfase, só quando a gente estava em deslocamento pela estrada a gente estava interessado em tentar achar esse galão de gasolina, né? Então infelizmente aqui ainda não foi o lugar, a gente até parou num próximo posto de gasolina do outro lado da pista, mas a gente não conseguiu, né? E a gente acabou comprando antes da cordilheira, né, da subida da cordilheira pelos Caracoles. Lá a gente encontrou então o tal do galãozinho que a gente tanto queria aí, né, um galãozinho vermelho para gasolina e tem um amarelo que é para diesel. Bem legal, bem ajeitadinho e um preço muito bom comparado, por exemplo, com o preço que a gente vê aqui no Brasil, né? Às vezes um galão de combustível aí custando muito caro. Às vezes R$200, dependendo, um galão de 20 litros. Esse nosso de 20 litros saiu aí por em torno aí de uns R$80, né? Então foi bem bom, né, a gente ter achado. Mas aí a gente já recomenda, se você gostou desses galões de gasolina, aproveite e compre lá pro lado de São Pedro do Atacama, que o preço é praticamente o mesmo, não variou em praticamente quase nada, né? Pelo contrário, a gente achou até mais caro nos outros lugares aí, né? Então, para ter uma ideia, estava custando na época 13.500 pesos chilenos. Então a gente encontrou aí 13.500, 16 mil pesos chilenos. Então fique atentos aí com relação a isso, caso você queira comprar, né? E o nosso carro, como nossa autonomia é apenas de 40 litros, vale a pena, né? E por necessidade ter galão de combustível para transportar aí, né? Uma reserva, né? Para garantir a autonomia do nosso veículo aí. E aí a gente achou um outro posto do lado de cá e mais uma vez a gente tenta entrar para poder tentar achar. Mas aí esse aqui também não tinha, né? Não adiantou muita coisa não. Era um posto até um pouco mais simples, né? Da Copel, que tem para todo lugar aqui no Chile, fácil de encontrar. Mas infelizmente esse aqui não tinha também nada. Até tinha uns azuis ali do lado direito, né? Mas aqueles ali são galões que tem um produto químico dentro. Eu não me lembro agora qual que era, né? São galões cheios que são vendidos aí para o pessoal aí, se eu não me engano, até os caminhoneiros. E aí não encontramos. Vamos pegar a estrada agora e seguir o nosso destino, então, rumo à cordilheira, rumo à Argentina, rumo à nossa tão esperada subida dos Caracoles, né, do dia. Agora a gente vai começar a ganhar altitude, a gente está saindo aqui de 450 metros de altitude e vamos bater lá, né, uns 3.000,
Vamos começar agora a subir mesmo para valer rumo à Argentina, né? Infelizmente começar a voltar para casa, né? Depois aí de uma grande jornada pela Argentina, já pela Bolívia e agora, né, pelo Chile, né, por toda a costa norte do Chile, né, desde Tocopila até Santiago. E tudo isso a gente mostrou aqui no canal, colocamos na íntegra, tentando passar o máximo de informações do que a gente aprendeu, do que a gente conheceu, do que a gente viu nesse trajeto todo aí. E se você tem alguma dúvida, né, ou alguma curiosidade que queira saber sobre os nossos vídeos, os nossos passeios, pessoal, só perguntar aí, né, e a gente vai ter o prazer de tentar ajudar, de tentar tirar as dúvidas, né, e tentar esclarecer aí alguns detalhes sobre essa nossa trip que fizemos aqui pelo Chile. Eu vou deixar agora o vídeo aí rolando, pegando a estrada, rumo então ao nosso destino aí, né, que é a zona fronteiriça entre Chile e Argentina e Caracoles e a região de Mendonça, né, outra importante região aí produtora de vinhos que a gente vai conhecer aí também, né, principalmente o vinho Merlot. Um grande abraço, pessoal, até o próximo vídeo e valeu! Parece que é meia-noite, mas parece que a gente boa pra caramba, né? Você veio pra sair sozinha assim. Mas o jeitinho dela falar, assim, você vê que é tipo paulistana mesmo, assim, uma pessoa descolada, né? O estilinho dela foi muito maneiro.
Sul. Registrou aí já? Não sei. Veículos com patente estrangeira. Que não conta com tag habilitado com direção aos guias manuais de pedágio e foto de pedágio. A rua nós está passar dentro das nossas 24 horas seguintes, é manual. Que é deve ser apresentar as coisas, né? Mas próximo, Então, mostre o seu boleto para liberar o. vamos guardar esse aqui no pedágio. Esse tá liberado. Dá uma olhada nesse documento aí que ela entregou. Tá falando alguma coisa aí que, pelo que eu entendi, a gente não precisa agora pagar mais. Vê aí. Ah, beleza. Eu não tô